A primeira pista não foi um alarme. Foi uma tosse seca, perdida no corredor de um navio branco, longe de qualquer costa. E, logo depois, um homem caiu sem aviso, como se o corpo tivesse simplesmente desistido de lutar. O MV Ondius parecia feito para vencer o gelo, não para acolher um fantasma invisível. Era um navio de luxo, sim, mas, naquele momento, flutuava como uma fortaleza fechada, cercada por mar escuro e por medo. O que começou como uma viagem cara demais para muita gente imaginar, virou um cerco médico em alto mar. 3 passageiros morreram. E, de repente, nenhum país queria tocar naquela embarcação. Olhe para essa cena por um instante. Um corredor limpo, carpete silencioso, portas fechadas e alguém batendo do outro lado. Não é um hotel. Não é mais um cruzeiro. É um lugar onde cada respiração pode carregar a próxima tragédia. Tudo começou no dia 11 de abril de 2026, enquanto o navio cortava as águas abertas do Atlântico Sul. Um passageiro holandês de 70 anos desmaiou de forma repentina. Parecia uma gripe violenta. Horas depois, ele estava morto. E a partir dali, o pesadelo deixou de ser individual. A esposa dele ainda entrou na sequência mais amarga dessa história. No dia 24 de abril, ela desembarcou em Santa Helena para acompanhar os restos mortais do marido. Já apresentava sinais de que algo havia entrado no seu corpo. Não era só cansaço. Havia febre, fraqueza, uma piora que avançava como sombra em fim de tarde. No dia seguinte, durante um voo desesperado para Joanesburgo, o estado dela desabou. Ao chegar ao hospital, já não havia nada a fazer. Morreu logo depois. E então veio o terceiro nome, o terceiro corpo, o terceiro aviso que ninguém queria ouvir. Em 2 de maio, ainda no mar, um passageiro alemão também morreu. Foi nesse ponto que a Organização Mundial da Saúde entendeu que não estava diante de mortes isoladas. Havia uma linha invisível unindo os casos. E essa linha apontava para um dos vírus mais temidos do continente sul-americano. Estamos falando do hantavírus, mais especificamente da variante Andes. Um nome pequeno para um horror enorme. É um vírus raro, agressivo e capaz de matar rapidamente. Em certas situações, a taxa de mortalidade pode chegar a 40%. 40%! Isso significa que quase metade dos atingidos pode não voltar. Agora imagine a parte mais inquietante. 88 passageiros presos dentro de cabines, enquanto o navio permanece ancorado, isolado, cercado por um silêncio pesado. Lá fora, o mundo continua. Lá dentro, cada porta fechada parece esconder uma nova ameaça. E no meio disso tudo está a tripulação. 61 tripulantes no total, sendo 38 filipinos. São eles que continuam andando pelos corredores, de máscara, luvas e proteção completa, levando comida 3 vezes por dia para cabines possivelmente contaminadas. Cada batida na porta é uma aposta contra o invisível. Pense no peso desse trabalho. Eles limpam superfícies, recolhem resíduos perigosos, mantêm motores e sistemas vivos e ainda oferecem o único contato humano para passageiros assustados. Não são figurantes nessa história. São a parede que impede o navio de virar um bloco de desespero. No dia 6 de maio de 2026, o Ministério da Saúde das Filipinas trouxe uma atualização que mudou o tom da espera. Nenhum dos 38 tripulantes filipinos havia apresentado sintomas. Nenhum. Eles seguiam sob observação constante, trabalhando em turnos para manter o navio funcionando enquanto o MV Hondius continuava rejeitado no mar perto de Cabo Verde. A imagem é brutal. Um navio elegante, barrado como um pária. Um corredor com comida deixada do lado de fora. Um casco de aço cheio de gente rica e de gente exausta. E, acima de tudo, a sensação de que algo pequeno demais para ser visto estava circulando pelos dutos, pelas mãos, talvez até pelo ar. Mas aqui surge a pergunta que torna tudo ainda pior. Como um vírus assim
chegou até ali. Tente visualizar isso com clareza. Um porão escuro, caixas de mantimentos, um canto frio, esquecido, onde um rato poderia ter se escondido antes da partida. Se a origem for essa, então a contaminação entrou como entram as piores coisas. Sem barulho, sem pressa, sem testemunhas. Essa é a teoria mais nojenta e, ao mesmo tempo, a mais fácil de conter. Um animal contaminado, talvez uma pequena ratazana de cauda longa, poderia ter entrado nos depósitos de comida na Argentina. Seus dejetos, secos e invisíveis, podem ter sido levantados pelo sistema de ventilação do navio. Nesse cenário, o luxo virou arma. O ar-condicionado, que deveria trazer conforto, teria espalhado poeira infectada pelos compartimentos. Parece cena de pesadelo. E é. Ainda assim, no mundo das infecções, essa seria a versão menos terrível. Porque se foi só isso, uma limpeza profunda pode encerrar o caso. Só que existe outra possibilidade, e ela faz até especialistas ficarem em silêncio. Volte um passo e repare. O vírus Andes não se comporta como a maioria dos hantavírus. A maior parte deles termina no primeiro contato com o ser humano. Um roedor transmite, a cadeia morre ali. Mas essa variante é diferente. Ela vem justamente da região sul-americana de onde o navio partiu. E há registros de transmissão de pessoa para pessoa. Isso muda tudo. Se essa for a resposta, então o contágio não nasceu num porão. Nasceu entre passageiros, num abraço, numa conversa próxima, num corredor estreito, num instante banal que ninguém registrou como perigo. E é isso que deixa a história realmente sufocante. Porque nesse cenário não existe apenas uma cabine infectada. Existe a possibilidade de uma cadeia humana se movendo por dentro do navio, como uma chama escondida atrás da parede. E ninguém quer ser o próximo a tocar nela. Agora imagine o convés à noite. O mar negro, o casco iluminado por luzes frias. E lá dentro, pessoas tentando dormir enquanto ouvem passos no corredor. Não há gritos, não há pânico aberto. Só a disciplina tensa de quem espera o próximo relatório médico. O verdadeiro terror, às vezes, é esse silêncio. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre um vírus. Ela passa a ser sobre isolamento, sobre confiança quebrada, sobre um navio de luxo transformado em quarentena flutuante. Cada refeição deixada diante de uma porta confirma a mesma coisa. Algo entrou ali e ainda não saiu. O mais perturbador é que os sinais estavam vindo antes de qualquer manchete. Antes da imprensa, antes das declarações oficiais, antes do nome da doença circular, já havia um homem morto. Depois, uma esposa piorando. Depois, outro passageiro sem retorno. A cadeia estava sendo montada diante de todos. Só parecia outra coisa. Presta atenção nisso. Um navio pode ser blindado contra o gelo, mas não contra o medo. E, enquanto os corredores do Hondios seguem sendo percorridos por homens e mulheres de máscara, a pergunta que agora domina cada metro daquele casco é simples e sombria. Foi um erro escondido em alguma carga? Ou foi gente transmitindo doença dentro do próprio cruzeiro? Se o Andes tomou conta do Hondios, então o navio deixou de ser transporte. Virou uma incubadora em velocidade máxima. E isso muda tudo. Porque, nesse cenário, o vírus já não precisa de roedores para avançar. Ele parece saltar entre pessoas da mesma cabine, entre corpos que dividem o mesmo corredor estreito, o mesmo corrimão frio, o mesmo ar fechado. Imagine uma porta metálica fechando com um estalo seco. Do outro lado, alguém tosse. E naquela fração de segundo, o perigo atravessa mais rápido do que qualquer aviso. É por isso que a suspeita pesa tanto. Não estamos falando de uma gripe comum, nem de um resfriado que derruba por alguns dias. Estamos falando da síndrome pulmonar por hantavírus, uma doença com mortalidade assustadora, perto de metade dos casos. Ela pode começar quase de forma banal. Um pouco de febre, dor na cabeça, desconforto na barriga.
Nada que pareça o início de um pesadelo. Depois, porém, o corpo vira contra si mesmo. Os vasos sanguíneos se rompem, os pulmões enchem de líquido e a pessoa afunda em terra firme, como se o próprio ar tivesse virado água. Agora imagine esse quadro dentro de um navio com 147 pessoas presas a bordo. Cada minuto sem confirmação laboratorial parece um passo a mais em direção ao escuro. E se a transmissão entre humanos for mesmo real, então cada respiração na cabine compartilhada ganha outro peso. Cada toque no mesmo corrimão, cada ida rápida ao corredor, cada porta aberta no momento errado. Para os passageiros, o Hondius já não é um lugar de viagem. É um espaço que encolheu sobre si mesmo. Os salões que antes serviam para conversa, descanso e observação do mar, agora parecem vazios demais. A vista para o exterior continua ali, mas perdeu o conforto. O que está do lado de fora é Cabo Verde, visível e inalcançável. E isso torna tudo pior. A costa parece próxima o suficiente para ferir. Visualiza a cena. Um passageiro encostado junto ao vidro, olhando a linha escura da terra. Nenhum desembarque, nenhum abraço, nenhuma certeza. Só o mar batendo baixo no casco. Entre os ocupantes, há 88 passageiros que pagaram fortunas pela expedição. Muitos esperavam conforto, paisagens geladas, jantar servido com calma e silêncio elegante. Em vez disso, receberam uma rotina de confinamento. Cabines pequenas, corredores estreitos, a sensação constante de que o espaço está diminuindo a cada hora. E quanto mais se fala em distanciamento, mais a palavra parece cruel. Porque, no fundo, ali dentro, ninguém consegue se afastar de verdade. Essa tensão aparece nas mensagens que escapam pela internet do próprio navio. Um blogueiro americano de viagens, Jake Rosmarin, publicou um vídeo que se espalhou rapidamente. A voz dele saiu trêmula. O pedido foi simples e doloroso. Eles não são manchetes, são pessoas. Essa frase diz muito. Porque para quem está em terra, é fácil reduzir tudo a um caso distante. Mas dentro do Hondius, há rostos, vozes e noites mal dormidas. Há gente tentando fingir normalidade. Há quem leia para não pensar. Há quem veja filmes para empurrar o medo para o canto. E há também o tipo de medo que não desaparece quando a luz apaga. Repare no tamanho da armadilha. O que antes era uma expedição vira espera. E a espera, ali, tem gosto de metal. Entre esses relatos, surge um detalhe ainda mais pesado. O corpo de um cidadão alemão permanece guardado na câmara frigorífica do navio. Não é só uma tragédia. É um lembrete físico de que a morte já entrou naquele espaço. E, quando isso acontece, até os passageiros que ainda se sentem bem começam a olhar para o próprio corpo com desconfiança. Um aperto no peito, uma febre leve, um mal-estar qualquer. Tudo passa a ser observado como se pudesse anunciar o próximo desmoronamento. Essa é a verdadeira crueldade do antavírus. Ele não grita de início, ele sussurra. Depois, quando o corpo percebe o que está acontecendo, pode ser tarde demais. Os tripulantes vivem isso com ainda menos proteção emocional. Os passageiros conseguem se fechar nas próprias cabines, a tripulação não. São eles que precisam circular pelos trechos mais sensíveis do navio. São eles que mantêm a ordem enquanto o medo cresce. São eles que carregam a rotina nas costas, mesmo sabendo que cada deslocamento pode ter um custo. E então a crise deixa de ser apenas médica, torna-se política. Repare como o quadro mudou. Um caso suspeito dentro de um navio pode virar, de repente, um problema entre países. Porque, quando um portão se fecha, outro governo precisa decidir o que fazer com esse peso flutuante. O Hondius ficou parado perto de praia, como um fantasma moderno à vista da costa. A ideia inicial era simples: entrar, reabastecer, passar por avaliação médica e seguir viagem. Mas as autoridades locais recusaram. Disseram não. Um não seco. Um não definitivo. E esse único gesto transformou o navio em exilado. A capital cabo-verdiana não quis correr o risco. A lógica era brutal, mas compreensível. Um país com sistema de saúde limitado
não poderia receber de braços abertos um possível surto com mortalidade tão alta. Assim, o navio passou a flutuar a poucos quilômetros da civilização, mas sem pertencer a ela. Um objeto de tecnologia avançada, um casco impecável e, ainda assim, intocável. Imagine o convés ao entardecer, o vento leve, a cidade logo adiante, lâmpadas acesas em terra e, entre os dois, uma fronteira invisível que ninguém quer cruzar. Para quem está a bordo, essa paisagem é uma tortura. Ver a costa deixou de significar esperança. Virou lembrete de abandono. Virou prova de que estão perto o bastante para serem vistos, mas longe o suficiente para serem evitados. E isso empurra a história para outra camada ainda mais amarga. Porque quando a recusa de um lado fecha a porta, os outros começam a discutir onde empurrar o problema. Foi nesse ponto que entrou a proposta de levar o navio para as Ilhas Canárias. A Organização Mundial da Saúde e o governo espanhol apoiaram a ideia de deslocar o Óndios para uma investigação completa. Na teoria, parecia uma saída. Na prática, abriu uma nova guerra de nervos. Fernando Clavijo, chefe do governo regional, rejeitou publicamente a proposta. O recado foi claro. Decisões assim não podem ser tomadas por cima das instituições locais, sem garantias sólidas. E pronto, o que parecia solução virou novo bloqueio. Sinta o peso disso por um instante. Um navio cheio de pessoas esperando socorro. Um destino sugerido. Um governo regional dizendo não. E no meio, horas que passam devagar demais. É esse vazio diplomático que deixa tudo ainda mais sufocante. O Ministério da Saúde espanhol insiste que o navio pode ser recebido em poucos dias, mas, ao mesmo tempo, líderes locais exigem conversa direta com Pedro Sánchez. Enquanto isso, nada se move. O casco continua parado. O mar continua ao redor. E cada hora sem resposta corrói a paciência de todos a bordo. Para os 17 americanos e os 19 britânicos entre os passageiros, o relógio ganhou outro significado. Não é mais sobre chegada, é sobre fechamento. As possibilidades vão se estreitando. Primeiro uma porta, depois outra, depois outra. No fundo, o que está em jogo não é apenas um navio. É a pergunta que ninguém quer responder em voz alta. Se o vírus realmente passa de pessoa para pessoa, quantas pessoas já estão andando por esse corredor com algo invisível no peito? A resposta ainda não veio. Mas o silêncio a bordo já parece resposta suficiente. No meio deste bloqueio, a decisão mais dura finalmente saiu. Uma evacuação parcial foi autorizada e ela não tinha nada de simples. Na quarta-feira, 3 pacientes começaram a ser preparados para sair do navio por via aérea. Um tripulante britânico, um cidadão holandês e um cidadão alemão. Observe bem essa imagem. 3 pessoas, cercadas por medo, prestes a deixar o casco de aço como se fugissem de uma casa em chamas. O problema é que Cabo Verde não tinha estrutura especializada para isolamento biológico. Não havia ali a proteção necessária para lidar com aquele agente suspeito. Então a saída foi brutalmente direta. Esses doentes foram enviados para os Países Baixos em aeronaves sanitárias especiais. Não era apenas uma transferência médica. Era uma admissão silenciosa de que o risco era grande demais para ficar perto do litoral africano. Para quem continuou a bordo, aquilo trouxe alívio e terror ao mesmo tempo. Alívio porque os casos mais graves enfim saíam. Terror porque a cena confirmava algo pior. A suspeita de que o navio carregava um patógeno tão perigoso que para conseguir uma cama segura, a única solução era atravessar um continente. Essa é a espécie de verdade que ninguém quer ouvir. E mesmo assim, ela estava ali. Os tripulantes assistiram à decolagem sabendo que não poderiam ir junto. Eles precisariam ficar. Precisariam conduzir o navio até a Espanha, seguindo adiante por um corredor de incerteza. E naquele instante, o futuro do casco dependia não só da doença, mas da vontade de governos europeus. Um detalhe burocrático podia decidir o destino de todos. Se a Espanha aceitasse a entrada, haveria mais um passo no plano de saída. Se negasse, tudo ficaria preso no mar. E enquanto isso, o olhar do mundo se voltava para a última aposta arriscada. Uma evacuação capaz de salvar os sobreviventes
ou de abrir uma nova crise sanitária além das águas. Agora imagine o convés. O sol caindo pesado sobre o MV Hondius, imóvel, brilhando como metal doente. Dentro dele, o ar parecia mais denso do que deveria. Não era apenas calor, era pressão. Era o peso de uma investigação dupla acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, os passageiros isolados. Do outro, uma equipe internacional tentando entender algo que podia alterar a forma como o mundo enxerga esse vírus. Até 6 de maio de 2026, a Organização Mundial da Saúde já havia ligado 7 casos a essa viagem. 2 estavam confirmados em laboratório. 5 ainda eram considerados prováveis. E 3 pessoas já tinham morrido. Repare no detalhe que gelou os serviços de saúde do mundo inteiro. O centro da preocupação não era apenas a doença. Era a maneira como ela parecia se mover entre as pessoas. Maria Van Kerkhove, da OMS, deixou claro que os investigadores consideravam uma possibilidade muito séria: transmissão de pessoa para pessoa a bordo. Ela apontou especialmente para a dupla holandesa e para os que dividiram cabines muito próximas. Muito próximas. É aí que o pânico ganha forma. Se isso realmente for o vírus andino, o cenário fica devastador. Esse é o tipo de nome que os especialistas pronunciam com cuidado, porque ele carrega uma ameaça rara. Diferente de outros antávírus, que normalmente exigem contacto direto com urina ou fezes de roedores, o tipo andino pode passar de uma pessoa para outra pelo ar, pelo sopro curto de um quarto fechado, pela proximidade de corpos que dormem a poucos passos um do outro. Pense nisso por um momento. Um navio de luxo transformado em corredor de contágio. E há mais. Muito mais. A tripulação recebeu a tarefa ingrata de limpar e desinfetar cada espaço do navio, partindo da premissa de que qualquer superfície podia esconder perigo. Cada mesa, cada maçaneta, cada tecido. Era como entrar numa casa onde o inimigo não tem rosto, só presença. Silenciosa, invisível, letal. É por isso que a ameaça dentro do Hondius não parecia uma doença comum. Parecia uma armadilha. Os especialistas passaram a examinar a rota da embarcação em busca de uma origem possível. Antes de chegar a Cabo Verde, o navio havia parado em regiões de natureza muito diferente, incluindo a Geórgia do Sul e a Ilha da Ascensão. Em várias dessas escalas, passageiros fizeram excursões para ver aves e vida selvagem. E isso abriu outra hipótese inquietante. Talvez o primeiro contágio não tenha começado com um rato dentro do navio. Talvez tenha começado em terra firme. Mas existe um obstáculo cruel nessa linha de investigação. O período de incubação do hantavírus pode se estender por semanas. Isso significa que alguém pode parecer saudável hoje e, ainda assim, carregar a doença sem saber. Veja o peso disso. O inimigo já pode estar dentro do corpo, enquanto a pessoa continua andando, falando e respirando normalmente. E esse é o tipo de relógio invisível que corrói qualquer mente. No Hondius, a quarentena deixou de ser só uma medida médica, virou tortura psicológica. Quem está preso ali dentro sabe que cada rosto pode esconder um futuro desastre. E ninguém tem como saber de imediato quem será o próximo. A partir desse ponto, o objetivo mudou. Não era mais apenas conter a infecção. Era correr contra o tempo para tirar os mais frágeis dali antes que tudo desandasse de vez. Na quarta-feira, 6 de maio de 2026, o silêncio na costa de praia foi quebrado pelo ronco ritmado das hélices. 2 helicópteros sanitários especializados chegaram para executar a evacuação parcial. A cena deve ser imaginada com clareza. O mar escuro, o casco parado e aquelas aeronaves pairando como insetos de guerra sobre um navio doente. Os aparelhos estavam equipados com cápsulas biológicas de proteção. Elas serviriam para transportar 3 pessoas diretamente até os Países Baixos. Entre elas estavam 2 membros da tripulação, incluindo o médico de bordo britânico e um passageiro ligado ao cidadão alemão que morreu no dia 2 de maio. Nada nisso tinha o tom de um resgate heroico.
Era uma operação de contenção. Fria, calculada, necessária. Em Cabo Verde, não havia recursos para lidar com um agente de alto risco como aquele. Faltavam os meios de isolamento que um caso assim exige. Por isso, o transporte para a Europa se tornou a única saída aceitável. E essa decisão carregava uma lógica cruel. Para impedir uma tragédia local, era preciso atravessar milhares de quilómetros com os pacientes mais graves. Foi nessa altura que o quadro ganhou ainda mais peso. O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas da África do Sul confirmou, por sequenciamento laboratorial, que o responsável era mesmo o vírus andino. E isso mudou tudo. Não era mais uma suspeita vaga. Era o nome exato do pesadelo. O vírus andino tem uma característica que o torna especialmente temido. É a única variante de hantavírus com transmissão humana documentada. Normalmente, isso acontece em contato físico muito próximo, ou quando as pessoas dividem o mesmo espaço por tempo demais. Pense numa cabine apertada. Pense em corredores fechados. Pense em noites inteiras respirando o mesmo ar. É assim que um navio elegante pode se transformar num cenário de pavor absoluto. E aqui está o ponto que ninguém queria enfrentar. A evacuação daqueles três não encerrava o problema. Ela apenas confirmava que o surto já tinha passado da linha do possível para a linha do real. O mar continuava ali fora, calmo. Mas dentro do navio, cada corredor já parecia menor. Essa confirmação transformou os poucos tripulantes que restaram em algo muito maior do que pessoal de bordo. De repente, eles eram a última barreira entre o navio e o desastre. E o pior é que já sabiam disso. Quando os helicópteros sanitários desapareceram no horizonte, ficou um silêncio estranho sobre o convés. Não era alívio, era peso. À frente deles, vinha uma travessia de 3 dias até as Ilhas Canárias, e cada corredor precisava permanecer impecável, como se a limpeza pudesse segurar o próprio medo com as mãos. Imagine esse cenário: aço frio, portas fechadas, máscaras, luvas e homens e mulheres andando devagar, quase sem conversar. O navio seguia em frente, eles também. Só que a notícia seguinte caiu como um golpe. A Organização Mundial da Saúde confirmou um novo caso suspeito em Zurique, na Suíça. Um passageiro que já tinha deixado o navio atravessou fronteiras internacionais e só depois adoeceu. Pronto. Isso bastou para deixar claro que o vírus não tinha ficado preso ao casco. Ele tinha viajado com alguém, em silêncio, sem pedir licença. E essa é a parte que mais arrepia. Ainda havia 147 pessoas a bordo. 147 pessoas vivendo dentro de uma cápsula que já não parecia um cruzeiro, mas uma zona de quarentena em movimento. O período de incubação, de apenas 8 semanas, parecia curto demais para dar sossego e longo demais para dormir em paz. O perigo podia estar escondido em qualquer corpo, em qualquer tosse, em qualquer corredor mal iluminado. Repare no tamanho do abismo. O navio não levava apenas sobreviventes, levava a dúvida. Naquele momento, a evacuação deixou de ser apenas uma operação médica. Virou um aviso. Para quem ficou a bordo, para quem esperava em terra e para qualquer país que ousasse receber aquele casco no porto. E foi aí que a atenção se deslocou para as Ilhas Canárias. Em Espanha, a chegada do navio dividiu autoridades e expôs um conflito público. Em terra firme, o medo já estava instalado antes mesmo da amarra ser lançada. Os oficiais locais protestavam. O governo nacional queria autorizar a atracação. E no meio dessa disputa, o Honeydus deixou de ser um simples navio. Tornou-se uma carga viva. Um recipiente flutuante de pessoas que ainda não sabiam se estavam salvas ou contaminadas. Olhe mentalmente para ele agora. Casco escuro, bandeira tremulando, o mar batendo de leve, e dentro dele, um grupo inteiro preso entre a esperança e o contágio. O mais cruel é que tudo isso aconteceu depois que o pior parecia ter passado. É assim que essas histórias ferem.
Quando a ameaça já mostrou os dentes, ela volta mais baixa, mais calma, quase educada. E justamente por isso, mais perigosa. A confirmação da transmissão entre pessoas a bordo de um navio comercial mudou o peso de toda a história. Já não se tratava só de um episódio médico isolado. Tratava-se de uma falha que podia se repetir em qualquer embarcação, em qualquer rota, em qualquer lugar onde muitos corpos viajam muito perto uns dos outros. E no centro disso tudo estavam 59 tripulantes. Eles viraram o escudo humano entre o vírus e o colapso total. Limpando, isolando, obedecendo, resistindo. Sem aplauso, sem descanso. Quando Rondius enfim se aproximou dos cais médicos especializados na Espanha, ele não levava apenas passageiros e tripulação. Levava uma lembrança amarga do que acontece quando algo invisível entra a bordo. O restaurante, os corredores, as cabines, tudo podia ser desinfetado. Mas a imagem daquele isolamento ficaria. Ficaria como uma marca fria, difícil de apagar. Porque no fim, o que esse navio deixou para trás não foi só uma crise. Foi um aviso. Um aviso duro, quase antigo, de que o mundo moderno continua vulnerável aos seus passageiros invisíveis. E o mais assustador de tudo é isto. Às vezes, basta um único homem doente para transformar uma viagem de sonho em uma ameaça para todos.